Oi, gente, tudo bem com vocês? Esses dias, uma pessoa do meu convívio, que é cultíssima, fala com muita propriedade sobre o lugar de fala, sobre os movimentos das minorias e tudo mais, me disse que nunca tinha ouvido falar na vida sobre capacitismo. Eu fiquei assim, gente, mas como é que eu nunca vim falar sobre isso aqui no canal? Na realidade, né, eu falo sobre capacitismo desde o início do que eu faço aqui na internet, mas eu nunca usei essa palavra, tenho usado recentemente algumas vezes, principalmente nas lives e tudo mais. Mas antes da gente começar, se inscrevam aqui no canal, deixem o like, gente, me ajuda muito vocês deixarem o like no vídeo, ajuda a espalhar aí a palavra para mais gente. Eu sei que a gente esquece, então deixa agora no começo do vídeo, ok? E me sigam lá no Instagram, @filapreferencial, e já vão pensando nas histórias de discriminação de pessoas com deficiência que vocês conhecem, que vocês já viveram, que os amigos de vocês já viveram. Me contem aqui nos comentários. O capacitismo, de maneira genérica, podemos dizer que é a discriminação e opressão de pessoas com algum tipo de deficiência. É o equivalente de pessoas com deficiência do racismo, né, em relação ao movimento negro, homofobia em relação aos LGBTs, machismo em relação às mulheres, então capacitismo em relação a pessoas com deficiência. É um termo relativamente novo, né? Em termos, eu não posso reclamar que essa pessoa me disse que não sabia o que era capacitismo, porque ele foi usado pela primeira vez nos anos 80, né? Em 1985, mais ou menos. Então tem uns 35 anos aí. É um termo que era muito restrito até pouco tempo atrás aos Disability Studies, né? Aos estudos de deficiência, que é uma área acadêmica que ainda não existe muito bem aqui no Brasil, mas lá fora já é bem forte, que estuda a deficiência no seu contexto social, né? Tira a deficiência das áreas médicas, né? Das áreas que buscam eliminar as deficiências e trazer para a área que as celebram, né? Com uma identidade e procuram entender como é que a deficiência se relaciona aí com o mundo e com o restante da sociedade, nas diversas sociedades e tudo mais. O termo capacitismo, inclusive, é uma tradução do termo em inglês, que é o ableism, né? Able, em inglês, significa capaz, hábil. E ism é ismo, né? Como em português. Então, ele quer dizer uma sociedade, uma maneira de se pensar, de se interagir, que é totalmente pautada pelo que uma pessoa é capaz e o que ela não é capaz. Segundo a Fiona Kumari Campbell, que é uma pesquisadora dentro desses Disability Studies, é uma autoridade aí no assunto, o capacitismo teria a ver com uma lógica corporal, né? Um padrão corporal que gera aceitação dentro de uma sociedade, né? Então, todo mundo que desvia desse padrão corporal minimamente ali, não teria aceitação e, consequentemente, não teria poder. Poder estaria com pessoas que teriam um corpo, teoricamente, perfeito, né, em comparação com outros menos perfeitos, e essas pessoas desviantes não teriam tanto poder. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial e a Ação T4 e tudo mais, e eu falei sobre eugenia. O vídeo vai estar aparecendo em algum momento aqui em algum lugar aqui da tela nos cards. Eu aconselho que vocês assistam, que eu explico lá mais sobre essa questão da eugenia, porque o capacitismo está muito ligado a essa lógica de que o que foge desse padrão corporal não vale a pena, tem que ser eliminado, não deve ser considerado, é menos humano, é menos válido. Uma sociedade capacitista entende as pessoas com deficiência como cidadãos menores, de menos valor do que os demais. Segundo essa lógica, as pessoas são reduzidas ao seu corpo, né? Elas só são tão capazes quanto os seus corpos. Para mim, o capacitismo se manifesta de duas maneiras principais, gerais, assim. Que é o capacitismo mais escancarado e o que é mais velado, né? O escancarado é literalmente quando uma pessoa presume que a pessoa com deficiência é menos capaz, não consegue ter uma vida independente, não consegue ter uma profissão, não consegue ter uma família, ter um relacionamento, ter uma vida legal. Exemplo disso é quando uma vaga de trabalho para que a pessoa com deficiência tem perfeita capacidade
lhe é negada simplesmente pela deficiência. É capacitismo escancarado quando um prédio não tem acessibilidade e não faz o mínimo esforço para isso. É um capacitismo escancarado quando a gente usa termos pejorativos, né, daqueles que a gente conhece. Aleijado, enfim, e os afins aí que vocês conhecem, vários. Quando o capacitismo é assim escancarado, ele é passível de punição legal, é crime. E a segunda forma do capacitismo aqui, pra mim, é aquela que é mais velada, né, gente? E eu acho que é a que mais atrapalha a gente no dia a dia, que é a mais nos coloca pra baixo. Porque ela é difícil de se identificar. Ela é mais estrutural, né? Como as pessoas dizem, né, do racismo estrutural, existe muito o capacitismo estrutural. Quando que esse capacitismo velado acontece? Quando não é uma situação escancarada de discriminação. Então, por exemplo, quando você olha pra mim, uma mulher adulta, independente, com profissão, e fala comigo como se eu fosse uma criança, né? Ah, que senta aqui, vamos fazer um xixizinho, você quer ir no banheirinho? Toma um copinho de aguinha. Enfim, infantilização em geral. Outra situação bastante comum é quando a pessoa sem deficiência quer falar com a pessoa com deficiência e não se refere a ela, né? Se dirige ao acompanhante, a pessoa que tá junto. Ah, ela quer, ela gosta, ela vai fazer isso, ela, enfim. Outro exemplo também é da questão da superação, né? Porque as pessoas têm essa mania de olhar para as pessoas com deficiência e dizer: nossa, você me inspira, você é um exemplo de superação. E isso é muito capacitista. Eu vou explicar para vocês por quê, caso você não saiba. O que soa pra gente que tem alguma deficiência, quando você diz que a gente é um caso de superação, é assim: a sua vida é horrível, meu Deus, que vida ruim! Como você tem essa força de vontade de levantar da cama e tá aqui com esse sorriso na cara, entendeu? Trabalhando, vivendo, se divertindo. Parabéns! Gente, pelo amor de Deus, não, né? Deficiência não é uma coisa que se supera. Deficiência é uma coisa que você aprende a viver. Você aprende a contornar e agrega ela na sua vida. Todo mundo supera coisas na vida. A gente se supera nos estudos, a gente se supera no trabalho, a gente se supera nos relacionamentos, enfim, nos esportes, na nossa capacidade física e tudo mais. Mas a gente não supera uma deficiência, não tem como você superar. E esse super-heroísmo, né, que as pessoas nos colocam, é uma coisa muito nociva também. Inclusive, essa palavra super-herói diz muito, né? Porque, voltando ao que diz a Fiona Comari Campbell, o capacitismo coloca as pessoas com deficiência numa posição de fora do humano. Então, pode ser para o inferior ao humano, o padrão ali, né, senso comum, ou superior. O superior também é fora, sabe, gente? E isso invisibiliza a pessoa com a deficiência. Porque a gente não é uma pessoa, somente a deficiência. A gente é uma pessoa que tem aquela característica em si, no seu corpo. E, inclusive, é por isso que hoje em dia já caiu o termo deficiente. A gente fala pessoa com deficiência, porque a gente enfatiza que a pessoa é uma pessoa, é um sujeito. Ela não é uma deficiência apenas. Aí você pode me dizer, você pode argumentar comigo dizendo que isso pode ser fruto de desconhecimento, né? Porque uma pessoa que nunca entrou em contato com uma pessoa com deficiência, de nenhum tipo, não sabe que elas são capazes, que nós somos capazes de ter uma vida independente, de ter uma vida satisfatória. A pessoa só viu representações muito capacitistas de pessoas com deficiência, né? Ali nas reportagens, dizendo que o cego, não enxerga com os olhos, mas enxerga com os olhos da alma. Uma série de TV, uma novela que mostra uma pessoa com deficiência física, que não tem sexualidade, que é ali só bonitinho, romance de pegar na mão, enfim. E esses estereótipos que as pessoas têm na cabeça que são reforçados, né, pela mídia, pelas representações que a gente tem, enfim. Ok, informação é sempre bom. Aliás, é pra isso que eu tô aqui, dando minha cara a tapa aqui no YouTube, pra mostrar pras pessoas que uma vida com uma deficiência é, sim, muito rica e muito possível. O problema é quando a pessoa, mesmo vendo tudo isso,
olha pra mim e fala: nossa, mas você é um exemplo de superação. E a pessoa parece que não aprende, sabe? Não consegue processar que aquilo que ela tá vendo difere do estereótipo que ela tem na cabeça dela. E aí esse que é o problema que eu vejo, né, em geral. Discordem aí de mim se quiserem, mas eu acho que esses estereótipos são tão fortes nas pessoas que elas passam do coitadismo para o super-heroísmo. Elas não conseguem ficar ali no meio. É bastante raro uma pessoa que realmente absorva, que simplesmente somos pessoas. Enfim, já tô me estendendo aqui, esse debate é muito profundo, eu só quis trazer aqui a palavra capacitismo, porque é importante que ela seja usada, né? Porque a nossa opressão, ela é real, nossa discriminação tem nome e ele precisa ser usado. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido essa questão aqui pra vocês. Comentem aqui embaixo as histórias de capacitismo que vocês já presenciaram ou já passaram aí em primeira pessoa. Deixem o like aqui no vídeo para me ajudar. E mais importante, gente, compartilhem esse vídeo para todos os seus amigos, mandem para as pessoas e digam: olha aqui, a minha opressão tem nome, você já ouviu falar em capacitismo? Mandem para todo mundo pra gente espalhar essa palavra aí. Sigam lá no Instagram, @filapreferencial. E é isso, gente. Um beijo, até a próxima.